Essa questão, ela é mais fácil do que parece. Por mais que temos uma expressão envolvendo vários logaritmos, e também temos bases que também envolvem ali funções trigonométricas, e logaritmandos também com funções trigonométricas e expoentes neles, é muito detalhe, só que é uma questão fácil, tá? Eu vou explicar o porquê. Nessa questão, é necessário saber apenas uma fórmula, tá? Que fórmula é essa? Vai ser a fórmula do cosseno do arco metade, apenas, tá? Apenas. Então, que fórmula é essa? Bom, vou escrevê-la aqui. Será a fórmula cosseno de x. Eu posso escrevê-lo como sendo mais ou menos a raiz quadrada de quem? 1 mais. Como essa é a fórmula do cosseno do arco metade, se aqui é x, então o seu dobro será 2x. Então fica cosseno de 2x e você divide por 2. Beleza? Se aqui fosse x sobre 2, então aqui seria x, porque é o dobro de x sobre 2. Beleza. Veja que nos logaritmandos não temos essa expressão aqui dentro com a raiz quadrada. Temos a expressão que está dentro da raiz quadrada. Então o que eu vou fazer nessa equação? Eu vou elevar ao quadrado dos dois lados, tá? Então fica cosseno ao quadrado de x. Elevei desse lado. Vou elevar desse lado, então simplesmente vai sumir esse radical, né? E aí a gente vai ter o que tem dentro do radical. No caso, 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Beleza? Olha que interessante. Se eu substituir o x por 2x, eu encontro aqui, desse outro lado, 4x, porque eu dobrei o x. Então, se eu pego 2x, fica 2 vezes 2x, 4x desse outro lado, tá? Fica 4x. Se eu transformo o x desse lado da equação em 3x, então do outro lado vai ser o quê? 6x. O triplo, né, de 2x. Tudo bem? Então eu posso aplicar essa mesma ideia em todos os logaritmandos que aparecer. Aqui, ó, 2x, 4x, o próximo vai ser 6x, 8x, e eu substituo essa expressão por essa, tá? Vou fazer essa aplicação. Então, eu vou pegar esse S, vai ficar log, vou chamar de base 1, depois eu desenvolvo essa base, tá? Então, base 1, e qual que vai ser o logaritmando? 1 mais cosseno de 2x sobre 2 é o quê? Vou até desenvolver aqui, né? É o quadrado do cosseno de x. Então, fica cosseno de x ao quadrado elevado a n. Quem que é o próximo? Vou chamar a base dele de B2, porque eu tenho que desenvolvê-la ainda, não desenvolvi, né? Vamos lá. Aqui B2. Como que eu escrevo essa expressão em função do quadrado de um cosseno? Ora, se eu substituir o x por 2x, fica 2 vezes 2x, 4x. É exatamente o que eu tenho aqui. Então, eu vou substituir o x por 2x. Ou seja, o que eu tenho que escrever aqui dentro do parênteses? Cosseno ao quadrado de 2x. Aí, o próximo logaritmando vai ser o quê? Cosseno ao quadrado de 3x. Aí, depois, cosseno ao quadrado de 4x, tá? E aqui está elevado a quem? Está elevado a n mais 2r, né? Beleza. Aí vai chegar no último logaritmo, teremos um log com alguma base, sei lá, vou chamar essa base de k, o valor k, aí teria que calcular, né, qual seria essa última base, mas enfim, não estou preocupado com isso. O ponto é, observe que temos 182 aqui.
certo? 182. Para que aparecesse esse 182, é porque ele é o dobro do que está aqui, no cosseno. O 182 é o dobro de 91. Então eu vou jogar aqui, ó, cosseno ao quadrado de 91x. Tá? Beleza? Não sei se tá pegando na câmera aqui, mas aqui vai ficar, ó, n mais 180r. Tá? Então fica essa expressão, beleza? Agora vamos prestar atenção nas bases, tá? Que tem essas tangentes aqui. Vamos lá. Como que eu desenvolvo essas bases? É mais simples, tá? O que é uma tangente? Vou até escrevê-lo aqui embaixo mesmo. O que é uma tangente? A tangente de x, ela será, ou melhor, tangente ao quadrado, né? Tangente ao quadrado de x vai ser o quadrado do seno sobre o quadrado do cosseno. Beleza? Beleza. Se eu jogo aqui um x sobre 2, o que acontece? Todo mundo vai ficar dividido por 2. Beleza? Então, só saber disso, tá? Tudo que estiver aqui na tangente, você vai jogar a mesma coisa no seno e no cosseno. Ok. Tá, mas o que acontece quando eu faço 1 menos essa tangente e 1 mais essa tangente e faço a razão entre essas expressões? Vamos lá. Então, quando eu faço 1 menos essa tangente ao quadrado, fica 1 menos essa razão, né? Aí eu posso fazer o MMC, que tal? Transformo esse 1 como sendo o quê? Como sendo a razão entre cosseno ao quadrado de x e o cosseno ao quadrado de x. Posso fazer isso, né? Posso. Cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. A ideia é que se mantenha, né? Que tenham aqui os mesmos denominadores. Porque aí eu posso fazer a operação aqui de subtração com os numeradores, uma vez que existem aqui iguais denominadores. Ok? Beleza. Só que eu conheço esse cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Que expressão é essa? É a expressão do cosseno do arco duplo. Beleza? Do cosseno do arco duplo. Eu sei que cosseno ao quadrado de x, ou melhor, você deveria saber, né? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x vai ser o quê? Vai ser cosseno de 2x. E aí você divide por cosseno ao quadrado de x. Agora façamos a mesma coisa quando ele soma, né? Só vou copiar aqui. Eu vou jogar um mais. Tá? Em vez do menos vai ser o mais. Tá? Aí aqui vai ser o mais também, né? Não vai ser o mesmo MMC que eu fiz, tá? A diferença é que vai ser um mais aqui agora. Então vai ficar como? Não vai ficar cosseno de 2x agora. Teremos cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Eu sei que pela relação fundamental da trigonometria, isso vai dar 1. Beleza? Nossa, pois é, né? Era só desenvolver, era só manipular para você perceber que, na verdade, essa expressão não era nada demais. Quando eu faço, olha só. Quando eu faço 1 menos tangente ao quadrado sobre 1 mais tangente ao quadrado, o que eu encontro? Eu encontro o seguinte. Cosseno de 2x sobre cosseno ao quadrado de x, certo? Cosseno de 2x sobre cosseno ao quadrado de x. Dividido. Agora, quando eu tenho mais, 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Quando temos uma razão em que o numerador e o denominador, eles também são razões, só que de mesmo denominador, eu posso simplesmente ignorar esses denominadores, né?
E aí a gente só presta atenção aqui nos numeradores. Cosseno de 2x dividido por 1. Eu sei que isso vai dar cosseno de 2x. Beleza? Então eu já sei que 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 1 mais tangente ao quadrado de x vai ser o cosseno do arco duplo, tá? Então se aqui é x, ali vai ser 2x. Se aqui é x sobre 2, aqui vai ser x, que é o dobro, né? De x sobre 2. Tranquilo? Então você entendeu como que funciona aqui as bases, né? Então eu vou copiar essa soma aqui, agora substituindo essas bases. Vamos lá. Então, lembre-se que aqui era x sobre 2. Quando é x sobre 2, lá no cosseno vai ser o quê? Vai ser x, que é o dobro, né, de x sobre 2. Beleza. Então aqui a base vai ser o quê? Vai ser cosseno de x. Tranquilo? O próximo era o quê? Era tangente de x. Se aqui é x, então aqui vai ser o dobro, 2x. Então você joga um cosseno de 2x. A última base, olha só, aqui era 91 sobre 2. Então, aqui no cosseno vai ser o quê? O dobro. 91 sobre 2 vezes 2 é 91. Cosseno de 91x. Então, definidas as bases, o que a gente observa? Que agora só é necessário propriedades de logaritmo, tá? De logaritmos, beleza? Por quê? Porque perceba, as bases, tanto a base do logaritmo como o logaritmando, eles têm a mesma função, que é o cosseno de x. Aqui também, ó, cosseno de 2x, cosseno de 2x. O que muda é somente os expoentes, né? Aqui, olha só, cosseno de 91x, cosseno de 91x. É a mesma função. E isso é muito interessante, tá? Por quê? Porque nós sabemos que quando temos um logaritmando com um certo expoente, eu posso jogar esse expoente aqui para fora, né? Do logaritmando, para fora ali do parêntese, né? Então, como que fica essa soma? O que eu queria ter dito? Era isso, olha só. Eu peguei o expoente do cosseno e passei jogando ele, multiplicando o n. Posso fazer isso? Sem problemas. Tanto 2 quanto n estava elevando ali no cosseno, né? Eram expoentes do cosseno. Então, posso juntá-los, né? Multiplicá-los, isso é propriedade de potenciação. A mesma coisa aqui para esse outro caso. Olha só, eu peguei o 2 e joguei ele aqui multiplicando o n mais 2r, né? E no último caso, a mesma coisa. Tinha o 2 aqui e o n mais 180r. O que eu fiz? Passei o 2 multiplicando. Agora os expoentes se multiplicam, né? Que propriedade de potenciação é essa? Olha só. Quando eu tenho uma base A, um expoente m, e aqui fora tem o n, o que eu faço? Multiplico os expoentes. Tudo bem? Então fica m vezes n, tá? A mesma coisa foi aplicada aqui. Tudo bem. Por isso que eu falei da questão da importância de serem as mesmas funções trigonométricas. Por quê? Porque olha só, podemos aplicar propriedade de logaritmos, né? Que diz o seguinte: se eu tenho um log aqui de base b, um logaritmando a, não precisa ser igual necessariamente, tá? E eu tenho um expoente c, eu posso passar esse expoente c multiplicando o logaritmo. Então fica c log de base b e logaritmando a. Tudo bem? Isso aí é básico de logaritmos, né? Então não preciso dar tantos detalhes assim. O ponto é, faça a mesma coisa para todos os termos. Passa esse 2n multiplicando o logaritmo. Passa o 2n mais 2r
multiplicando o logaritmo. Passa o 2n mais 180r, multiplicando o logaritmo, tá bom? Fazendo isso, o que a gente vai obter? Observe, pessoal, como que ficou depois que eu apliquei essa regra, né? Passei o antes expoente para agora multiplicando os logaritmos, né? Observe também, fazendo isso, observamos que o logaritmando e a base, eles são iguais, né? E quando isso acontece, log na base A, de logaritmando A, perdão, isso aqui eu sei que vale 1. Tudo bem? Então, o 1, ele aparece em todos os casos aqui, né? Isso aqui vale 1. Isso aqui vale 1, porque a base é igual ao logaritmando. E isso aqui vale 1. Porque tanto a base quanto esse número aqui, né, essa função, que é o logaritmando, eles são iguais. E quando isso acontece, o log vale 1. Tudo bem? Então, se é 1, eu não preciso escrevê-lo, né? Não preciso escrever nenhum desses termos. Como que fica a nossa soma S? Ela fica dessa forma, tá? Ela fica dessa forma. Eu nem sei se a câmera estava atrapalhando, mas enfim. Ela fica dessa forma, sem os logaritmos, correto? Beleza. Show, galera. Então, olha só, eu posso desenvolver toda essa soma, né? Então, S vai ser o quê? Vai ser 2n mais... Posso passar o 2 multiplicando esses termos. Então, fica 2n mais 2 vezes 2, 4r. Aí, o próximo termo vai ser o quê? N, aqui era n mais 2r, n mais 4r. Vamos verificar isso? De fato, é esse padrão, né? N mais 2r, n mais 4r. Então, o n não muda, só o valor que multiplica o 2r que muda, né? Tudo bem. Então, o próximo termo seria quem? N mais 3r. Multiplicado por 2 fica 2n mais 6r. E vai seguir esse padrão até quem? Até o n mais 180r, que multiplicado por 2 fica 2n mais 360r. Tudo bem, galera? Beleza. Então, olha só. Essa soma S, ela vai ser o quê? Quantos 2n temos aqui no total, né? Observe que eu não estou escrevendo todos os termos, por isso que tem essas reticências aqui, tá? Porque são muitos termos, né? Igor, como que eu vou saber a quantidade de n's que tem, né? Se ele não escreveu todos os termos. Aí você tem que ser um pouco esperto, olha só. Veja que para cada n, temos um par aqui, ó, 2, 4, aí o próximo vai ser o 6, 8, até chegar no 182. Ou seja, basta eu calcular quantos termos existem entre o 2 e o 182. Claro, termos pares, né? Que só aparecem números pares aqui. Então vamos fazer isso, né? Quantos termos existem entre 2 e 182? Vou apagar essa parte e vamos calcular isso. Bom, o 2 é o primeiro termo. E o 182 é o enésimo termo. E o 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 formam o quê? Uma PA. Uma PA de razão 2. Ou seja, o AN vai ser, segundo ali a fórmula da PA, né? Vai ser o A1 mais R, N menos 1. Tudo bem? Então, o último termo é o 182. O primeiro termo é o 2. A razão é 2. E o número, o enésimo termo, o valor N, eu não sei, mas eu quero saber, né?
Então, n menos 1. 2n, aí você pode desenvolver aqui, né? Fica 2n menos 2. Cancela esse 2 aqui. Então, eu encontro que 182 é a mesma coisa que 2n, é o que sobrou, né? Então, eu sei que terá quantos valores de n? 182 sobre 2, 91. Então, eu tenho a certeza que existirão 91 n's, tá? Se existem 91 n's, então existirão 91 2n's, beleza? Tá. Então, ó, 2n, 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 até esse 2n. Quantos 2n's existem? 91. Show. Então, a soma S fica 2n vezes 91 mais. Aí, vamos lá. Tem agora 4R, 6R, até o 360R. Ok. Então, observe, pessoal, que temos números pares multiplicando o R. Eu posso colocar o 2R em evidência, né? 2R em evidência. E como que fica essa soma? Só os termos que multiplicam R. Aqui vai ser 2, porque 2R vezes 2 é 4R. Aqui vai ser 3R, 3, perdão. O próximo seria o 4, aí depois viria o 5, até quem? Até o 180. Porque 180 vezes 2R é 360R. Fazendo uma pequena correção, pessoal, por isso que não estava dando certo esse final, olha só. Aqui aparecem, né, apenas termos pares, né, multiplicando o R. 2R, aí o próximo parêntese teria o 4R, aí depois o 6R, 8R. E quando multiplicados por 2, esse termo vira um múltiplo de 4, né? Então, nessa segunda linha, onde consta o S, deveria ter apenas múltiplos de 4. 4R, 8R, 12R, 16R. Eu acabei colocando um 6 e segui nessa lógica, né? Então, só fazendo essa correção. Apenas múltiplos de 4 aqui, porque já era par e você multiplicou, né? Eu multipliquei aqui por 2. Tudo bem? Então, 4R, 8R, 12R. Beleza. Aí, seguindo nesse mesmo raciocínio, o S vai ser 2n vezes 91, tudo certinho. Esse desenvolvimento está correto. Mais 2R. Colocando 2R em evidência, aqui dentro terá apenas valores pares. 2 mais 4 mais 6 até o 180. Com isso, né, com base nessa correção, agora sim vamos calcular essa soma. É a soma de uma PA, ok? É a soma de uma PA de números pares. Então, observe, eu tenho o último termo, tenho o primeiro, e eu sei que a razão é 2. É uma PA de números pares. A cada 2 unidades, né, temos um novo termo. 2, 4, 6, até o 180. Tudo bem? Beleza. Então, o S, ele vai ser quem? Vai ser 91 vezes o 2N. Nós colocamos, apenas repetimos, né? 2R. E aí, vou colocar aqui agora a fórmula da soma de uma PA. A fórmula da soma de uma PA vai ser o primeiro termo, que é 2, mais o último termo, que é sabido, que é 180, vezes o número de termos, que nesse caso, pessoal, vai ser o quê? Vai ser a metade de 180, né? Do 2 ao 180, números pares, a quantidade vai ser a metade de 180, ou seja, 90, tá? Opa. E aí é só dividir por 2. Essa é a fórmula da soma da PA.
A1 mais AN vezes N sobre 2. Posso cancelar esse 2 com esse 2. Então, o que sobra? Sobra o seguinte, olha só. Teremos essa soma S. Repito esse termo. Sabemos que 180 mais 2 é 182, e isso é o quê? É o dobro de 91. Então, basta escrever o seguinte. Aqui vai ser R vezes 91 vezes 2 vezes 90. 2 vezes 90, 180. Então, teremos 91 vezes 2N mais 91 vezes 2N mais 90 vezes 2, 180. 180 não, vou colocar o 91 primeiro. Até porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, 91 vezes 180 vezes o R. Observe que agora podemos colocar o 91 em evidência. Então, fazendo isso, pessoal, temos o resultado final. O valor de S vai ser 91 vezes 2N mais 180R. Beleza? Então, essa é a expressão que nos dá aqui o resultado desse problema. Por mais que esse vídeo demorou mais de 20 minutos, é porque eu tive que explicar tudo, né? Então, naturalmente, demorou. Mas a pessoa que conhecia todas as identidades, fórmulas e soube manipular da maneira correta, com o perdão, claro, da minha incorreção, né? Eu acabei colocando o 6, sendo que na verdade eram só múltiplos de 4, mas eu logo percebi o erro, né? De qualquer modo, se você conhecia todas as fórmulas certinho e manipulou tudo corretamente, não teria como errar essa questão. Uma questão boa, para nível oficial, claramente. Então é isso, tamo junto e até breve.